Shalom, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. E nós estamos reunidos aqui agora para adorar ao Senhor e ouvir da parte dele a mensagem que está no nosso coração, para sermos edificados pela sua palavra. Que bom que nós estamos juntos. Hoje é domingo de Páscoa, mas para nós cristãos é mais do que apenas a celebração de uma festa estabelecida há 3.500 anos antes. Hoje para nós é domingo da ressurreição. É o domingo onde nós podemos saber que a morte não é mais o fim de tudo. É o domingo onde nós podemos saber que nada pode deter ou parar o poder de Deus em nossas vidas. Em dias onde nós estamos vendo um espírito de morte assustando o mundo inteiro. Em dias onde nós temos visto muitos sonhos morrerem, muitas empresas morrerem, muitas pessoas morrerem, muitos relacionamentos morrerem, nós podemos nos agarrar firmemente numa das bases mais poderosas da fé cristã, chamada ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre isso. Deus colocou no nosso coração para que você possa ouvir essa mensagem de ressurreição e expulsar de vez todo espírito de morte, todo espírito de medo, todo espírito de fracasso da sua vida. Nós queremos que você esteja conosco agora, alegre, adorando ao Senhor, o Deus da vida. E vamos começar declarando isso: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para dizer que tu és o meu Deus. Vamos começar adorando ao Senhor. Eterno
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados lá na cruz, nunca. Nunca teremos a exata dimensão de quão pesada e dolorosa era a condenação que nós sofreríamos por todos os nossos pecados. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós vamos continuar adorando e cantando a esse Senhor Todo-Poderoso, a quem nós amamos, a quem nós rendemos a nossa vida, a quem nós exaltamos nesse dia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, receba o nosso louvor agora e para sempre. É um amor que excede todo entendimento. É um amor que nunca será compreendido, mas pode ser experimentado. Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah!
traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Quem diria, né, que nós estamos já há pelo menos 15 dias em isolamento social, em nenhum dos cenários, talvez, mais negativos que nós pudéssemos ter dos nossos planos para 2020, nós podíamos ter uma ideia de que tanta coisa inédita estaria acontecendo. Coisas que eu, pelo menos com 46 anos de idade, nunca passei. Eu não sei, você talvez tenha um pouco mais de idade, mas certamente tem estranhado tanta coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo nos nossos dias. Mas a Bíblia diz que o homem ele faz planos no seu coração, mas do Senhor vem a resposta certa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o melhor, o maior, o plano mais poderoso, e se você pudesse escolher apenas um para ser o único, seria esse. O plano de Deus para as nossas vidas se chama Jesus. Jesus é o nosso plano. É o plano que Deus preparou para nós. E quando nós cantamos esse cântico que diz que Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso encontro para dizer, ei, espera aí, você está indo no caminho que vai te matar, você está indo no caminho que não vai te levar para a vida abundante, eu tenho um plano para você. Assim como o bom pastor tem um plano melhor para a ovelha do que a ovelha tentar fazer planos por si mesma, assim também Jesus, o nosso bom pastor, tem um plano para nós. Diz a Bíblia que esse plano é nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, como o mundo está passando agora por um vale, né, enfrentando um vírus que mata, a Bíblia diz, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Escute, hoje é o culto do domingo da ressurreição. Se a sua história pareceu estar chegando ao fim, eu tenho uma boa notícia para você. Bendito seja o Senhor Jesus. E de novo eu quero dizer para você, se de alguma maneira você está sem plano nenhum, tudo que você planejou deu errado, não sabe nem o que planejar para daqui para frente, nem sabe nem o que vai vir daqui para frente, eu quero dizer para você, tem um plano perfeito para a sua vida. O nome desse plano é Jesus. E é isso que nós desejamos transmitir como embaixadores de Jesus, embaixadores de Cristo. Queremos que você saiba disso. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Queridos, nós vamos começar a nossa mensagem e eu peço que você esteja com uma Bíblia. Se você conseguir, souber manusear, souber ler,
esteja com a Bíblia em suas mãos, porque eu vou mencionar aqui os textos que nós vamos utilizar, e seria muito útil que você pudesse checar aí na sua Bíblia, sabendo que aquilo que eu estou dizendo aqui é a mesma coisa que você tem aí em suas mãos. Amém? E eu quero começar com o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 20. João 12, a partir do versículo 20. Eu vou ler e você pode me acompanhar então. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha, a intenção desses gregos não está exposta. Até porque em algumas situações tinha gente que queria ver Jesus para testá-lo, tinha gente que queria ver Jesus para ouvi-lo pela primeira vez, tinha gente que queria ver Jesus para ser tocado ou receber um milagre da parte dele. O texto não diz o que eles queriam, diz apenas que eles queriam ver a Jesus. Filipe então foi dizer para André, e André e Filipe foram até Jesus e disseram para ele: Mestre, os gregos querem te ver. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai, meu Pai, o honrará. Agora minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali, que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros disseram: Um anjo lhe falou. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ele dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra bendita que o Senhor colocou nos nossos corações. Como é bom ter direção segura vindo da Bíblia, vindo da tua palavra. Nós precisamos dessa direção segura. Eu te agradeço por ela. É como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Como diz o meu filho Johan nas suas orações, ela é o nosso norte. Tu és o nosso norte, Deus. Nós queremos seguir a direção que nos leva para estar contigo. E nós te louvamos por essa palavra agora. Pedimos que ela frutifique no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Há um tempo para tudo, queridos, na vida. A Bíblia informa isso em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, debaixo do sol, debaixo do céu. E nesse instante aqui, Jesus está a caminho da sua morte. Jesus está seguindo aquilo que era o plano de Deus, o plano que não foi feito recentemente ou em algum momento próximo desse texto, mas se você pegar a sua Bíblia e ler o texto de Gênesis, quando na queda do homem, você vai ver ali nos primeiros capítulos que na hora que o homem cai em Gênesis 3 e se afasta de Deus, cai no sentido de preferir fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, já havia um plano preparado. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, foi sacrificado antes da fundação do mundo. E isso se concretizou há aproximadamente 1991 anos atrás. Eu já mencionei isso, mas quero esclarecer. Eu digo 1991 porque nós estamos em 2020,
porque supostamente, quando esse calendário que nós seguimos foi implantado, ele começava a contar os anos a partir do nascimento de Jesus. Só que depois de algum tempo, estudos foram feitos e se descobriu que não era possível que Jesus tivesse nascido naquela data, mas pelo menos 4 ou 6 anos antes. Então hoje nós estamos tecnicamente, se contarmos o nascimento de Jesus, em 2024 ou 2026, alguma coisa entre essas datas. E se você abater os 33 anos que Jesus tinha quando faleceu, quando foi morto na cruz do Calvário, nós vamos ter algo em torno de 1991 a 1993 anos atrás, a data desse sacrifício. Mas a data exata não é o mais importante, mas aquilo que aconteceu é o mais importante. E Jesus aqui estava a caminho da concretização desse plano. Você vai entender comigo por quê, que ele já sabia de tudo que vai acontecer. Tem gente que diz assim, da traição nem Jesus escapou. Isso não é verdade. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus estava cumprindo um plano. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz a Bíblia. Então, quando esses gregos chegam até Jesus, neste tempo, neste momento, eu acredito firmemente que talvez em outros momentos, Jesus até os ouviria. Jesus até conversaria com eles e ia descobrir o que é que eles querem. Mas quando os discípulos dizem a Jesus, tem gente querendo falar com você ali, Jesus fez, não dá mais. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Agora entenda bem, querido, porque Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa constantemente para afirmar a sua humanidade. Ele é Filho de Deus, mas também é Filho do Homem. Ele é o Deus que se esvaziou, como diz a palavra, ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de homem por amor a nós, para nos resgatar como parte desse plano perfeito. E Jesus disse, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas o Evangelho, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo inclusive menciona algumas vezes, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, o Filho do Homem vai ser glorificado. Mas se você acompanhar o que acontece, você vai ver que o que vai começar a acontecer é humilhação. Não é glorificação imediatamente. Jesus não vai chegar em um determinado momento e se revelar e deixar a sua luz e o seu poder brilharem e se espalharem e todo mundo dizer assim, ele é o Filho de Deus, vamos servi-lo. Isso seria a glorificação perfeita, pelo menos do ponto de vista humano. Mas ele diz, o Filho do Homem há de ser glorificado, ele vai ser glorificado. E aí a ideia jamais poderia passar por humilhação. Porque como é que o Filho do Homem vai ser glorificado e vai ter tanta humilhação nesse caminho? Eu quero perguntar para você se na sua vida hoje você tem experimentado humilhações, você tem experimentado tristeza, você tem experimentado as sensações de fracasso, de morte. Porque isso é o caminho pelo qual nós vamos passar algumas vezes em nossas vidas, onde, como a música dizia, quando a minha história parecia ter chegado ao fim, e talvez esse seja um dos momentos que você pode estar vivendo enquanto me ouve agora, talvez uma das suas histórias, algumas das suas histórias, ou a sua história inteira, pareça ter chegado ao fim. E Jesus, com a sua sabedoria extraordinária, ele quer deixar claro uma coisa para os seus discípulos. Porque ele está falando aqui, não é para os gregos, ele está falando para os discípulos. Olha, agora não dá para falar com ninguém mais, está na hora do Filho do Homem ser glorificado. Os discípulos que esperavam que ele se revelasse como o Messias de Israel, talvez podiam entender que ele ia montar num cavalo, ia liderar uma revolução contra os romanos que escravizavam e oprimiam o povo de Israel, e ia fazer coisas ainda mais extraordinárias do que eles estavam acostumados a ver. Mas Jesus deixa muito claro que tem um caminho que precisa ser passado antes da glória. Versículo 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Talvez você esteja me ouvindo aí, possa repetir comigo assim, poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Através de uma pequena e simples metáfora, Jesus explica algo extremamente poderoso que está muito além da nossa consciência. E se vocês voltar um capítulo antes,
você vai entender que Jesus já tinha dado uma paulada na morte. Como assim, Antenor? Capítulo 11, volta um pouquinho aí. No capítulo 11 de João, vai acontecer um dos fatos mais extraordinários do ministério de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Resumindo a história, Jesus era muito amigo da família de Lázaro. Versículo 1 do capítulo 11 diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Jesus costumava ficar hospedado, inclusive, na casa deles, quando fazia suas andanças, né, pela região de Israel. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Ali, naquela situação de Betânia, aquele homem estava doente. Meu Deus, como a gente tem estado cuidadoso de não ouvir notícias desse tipo, né? Ó, teu amigo está doente de Covid. Ó, teu amigo foi internado. Algumas pessoas têm trocado mensagens comigo no Facebook, eu tenho acompanhado, e desesperadas às vezes, porque familiares seus, eles receberam a notícia de que um familiar, de que um amigo morreu de Covid, e essas notícias, infelizmente, ainda vão acontecer por algum tempo. E Jesus e os discípulos recebem essa notícia: olha, Lázaro está doente, teu amigo está doente. Aquele cara que você ama, que você fica na casa dele, que você se hospeda lá, aquela família que é tão próxima tua, Lázaro está doente. As irmãs dele mandam um recado dizendo assim, versículo 3: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A boa notícia para mim e para você, queridos, é que, embora na vida terrena de Jesus era possível detectar aquele com quem ele tinha relação de afeto mais próxima, aqueles a quem ele ministrava um amor humano mais próximo, agora, de acordo com o próprio Jesus, esse amor está espalhado por mim, por você, por todos nós, mesmo para aqueles que não creem nele. O amor dele está derramado porque ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor que estava dirigido a Lázaro aqui, que era, na verdade, invocado pela sua irmã: Jesus, sabe meu irmão, que eu sei que você ama muito, ele está muito doente, vê se você pode vir, vê se você pode fazer alguma coisa. Jesus recebe esse aviso e ele diz uma coisa que nos surpreende: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E ele não vai, ele fica ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava, é o que diz a palavra. E depois, a notícia chega de que Lázaro morreu, e Jesus então se dirige até lá. Agora entenda o que Jesus está fazendo nesse instante. Assim, versículo 11, falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Dormir, na palavra de Deus, muitas vezes mesmo, é usado como uma analogia, como uma metáfora para a morte. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ele realmente estava morto, mas que Jesus iria despertá-lo. E os discípulos não entendem muito o que está acontecendo. Eles dizem assim: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava que Lázaro estava descansando. Ah, Deus, se ele está dormindo, Jesus, se ele está dormindo, é porque talvez ele esteja melhor. Porque geralmente quando você está muito doente, dificilmente você consegue até dormir. Você fica inquieto, com febre. E uma das doenças que mais assolava naquela região eram febres, né? Por causa do saneamento, por causa dos mosquitos, por causa das doenças daquela região quente e úmida. Mas Jesus, então, diz para eles claramente: não, tá bom, vocês não entenderam, então deixa eu deixar bem claro. Lázaro está morto. E eu me alegro por amor de vós, que eu já não estivesse lá para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Deus tem um tempo de fazer as coisas acontecerem que nós não compreendemos. E os discípulos vão com ele, e quando ele está chegando na aldeia, Marta ouviu que Jesus estava vindo ao encontro. Maria ficou em casa e Marta correu até ele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Era como quem dissesse assim, mas Jesus, eu mandei pelo WhatsApp para o Senhor, eu mandei um recado, eu mandei o telegrama, eu mandei a carta, eu mandei um e-mail, eu mandei um aviso para ver se dava tempo do Senhor chegar aqui, porque se o Senhor chegasse, isso não teria acontecido, mas ela tinha uma perspectiva humana que não era real. Por quê? Porque Jesus escolheu não chegar antes dele morrer. E Jesus vai declarar uma coisa aqui que está ligada com o capítulo 12, que está ligada com tudo que nós vamos ver mais adiante. Mas também sei agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Maria, aliás, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então escute, os judeus já criam na ressurreição. Eles já acreditavam, inclusive, que o Messias teria o poder de ressuscitar as pessoas quando ele viesse. Já era uma crença deles. E agora, Jesus vai agir de uma maneira tão extraordinária que vai ser impossível negar por este milagre que ele é o Messias. E depois que ele fizer esse milagre, ele vai ser perseguido, a intenção de matá-lo vai ser maior, porque era um milagre tão grande que não dava para negar, só o Messias poderia fazer isso. Marta diz para Jesus, tá bom, Jesus, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, lá na frente. E se você puder marcar isso na sua Bíblia agora, eu peço que você marque, porque isso é uma declaração tão poderosa, mas tão poderosa, que vai fazer com que todo o mais faça sentido naquilo que nós vamos ler. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meu Deus do céu. Desafio você encontrar um líder religioso. Porque alguns dizem que Jesus era só um profeta. Eu desafio você encontrar qualquer profeta que tenha dito uma coisa tão poderosa como essa. Então, ou você acredita que Jesus é quem ele diz, ou você vai dizer assim, ele é um doido, é um fanático, ele é um cara que estava fora da realidade e não merece ser acreditado em nada, porque se era um louco, nenhum ensinamento serve. Mas escute, ele não está dizendo assim. Deus vai enviar poder e no último dia ele vai ressuscitar. Ele não está dizendo que a ressurreição é apenas uma força, uma manifestação da força de Deus, de uma energia de Deus, mas ele está dizendo, eu sou a própria ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Domingo da ressurreição, domingo de Jesus, é domingo de você relembrar ou de passar a acreditar que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus, que a morte não tem poder sobre aqueles que conhecem a ressurreição e a vida, que é Cristo. E aí tem uma coisa interessante, não vou contar a história toda. Jesus vai até o lugar onde Lázaro é sepultado, que era muito comum naqueles dias que quem tinha um pouquinho mais de condição sepultasse dentro de uma rocha, dentro de uma gruta, e não havia caixões, na verdade, o corpo era lavado e limpo. Ainda hoje a tradição judaica é muito parecida. Há um banho sagrado, há um ritual de purificação que é limpar, lavar o cadáver com água pura, que é como se chama. Isso numa analogia, porque a mesma coisa é feita na hora do nascimento, quando você nasce, para tirar todas aquelas coisas do útero, né, da passagem pela vagina. Então o bebê é lavado para ficar limpo e purificado, e eles têm essa consciência, eles têm essa conexão, assim como o homem, quando chega ao mundo, ele é lavado para ficar puro. Quando ele deixa o mundo, ele deve ser lavado para ficar puro. Mas tem uma coisa interessante, um pequeno detalhe, que a gente às vezes passa despercebido e não conhece. O detalhe é que, nos judeus, na cultura dos judeus, e ainda hoje isso permanece, há uma tradição de que diz que é possível que o espírito leve até 72 horas, ou seja, 3 dias, 24, 48, 72, né? Até 72 horas para se separar do corpo. Entenda isso. Há uma possibilidade, né? Na verdade, isso está presente na mente daquela multidão que está ali naquele lugar. Os judeus, todos eles, acham que o sepultamento é um ritual de dignidade, que é um absurdo não sepultar alguém
está desde o início da Bíblia até o final, você vai ver sempre a preocupação em sepultar adequadamente as pessoas, a família, os reis. Então, os judeus só não sepultam no mesmo dia da morte quando há algum empecilho legal para fazer isso. E o ritual é muito parecido: lavar, enrolar em lençóis brancos e colocar um lenço no rosto. Há uma tradição também de colocar pedras nos olhos e uma pedra na boca, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas é essa tradição. Mas eles acreditam o seguinte: ainda hoje, 2020, muitos judeus não admitem de maneira nenhuma a cremação. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, se a alma leva até 3 dias para se separar do corpo, é muito doloroso para a alma ver o corpo sendo cremado. Ela ainda está ligada ao corpo de alguma maneira. Então, 3 dias era o tempo deles assim, para dizer assim, o máximo que você pode ter para sepultamento é 3 dias. Depois disso, a morte já se concretizou, a alma já não está mais conectada com o corpo, então se alivia mais essa tensão da alma. Se Jesus tivesse chegado um dia antes, ainda ia ter gente que ia dizer assim, também a alma ainda estava por ali. Você entende? Se Jesus tivesse chegado um dia antes, iam dizer assim, a alma não tinha ido embora ainda mesmo, foi mais fácil. Sabe? Quando a gente não quer acreditar, a gente inventa tudo quanto é coisa. A mente humana ela tem essa característica, né? De você arrumar desculpas para não crer. Mas Jesus chegou no 4º dia. Versículo 39 diz, tirai a pedra. Jesus mandou que tirassem a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4, não tinha mais desculpa. Não tinha mais desculpa nenhuma, mas deixa eu até explicar isso para você. Eu falei da cremação, já existiam rituais de cremação muito antes. No século X, 1000 anos antes de Cristo, os gregos, por exemplo, já queimavam seus heróis de guerra, já botavam as cinzas numa caixinha e mandavam para suas famílias. Então, os judeus não aceitavam esse rito porque achavam que era uma violência contra o corpo, a alma ia sofrer porque ainda estava agarrada no corpo, e que na medida que o corpo ia decompondo é que a alma ia se soltando. Existem ainda espíritas que têm esse posicionamento, dessa dificuldade da cremação, que se deveria esperar um pouquinho para a cremação. Já vi alguns sites, algumas coisas falando a respeito disso. Não posso falar em nome dos espíritos, obviamente. É só uma coisa que eu li, que eu vi, que estou informando do jeito que eu vi. De que após a morte há uma dificuldade da alma, do espírito, de se libertar do corpo. Então, deve haver um certo tratamento. A cremação não deveria ser tão imediata e tão rápida. E Jesus disse para Marta assim, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí agora vamos voltar para o capítulo 12. Jesus tinha acabado de dar uma paulada enorme, extraordinária na morte, porque o Lázaro, que estava morto de 4 dias, ele disse assim, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. E os judeus piraram, foram à loucura, e ficaram cheios de raiva, e assim, como pode? Esse homem faz muitos sinais, a gente tem que parar ele. Se deixarmos ele continuar assim, eles vão crer, todos vão crer nele, e os romanos vão vir e vão tirar o nosso lugar de autoridade, e vão destruir a nossa nação, porque o povo vai dizer que ele é o Messias, e o romano não vai aceitar esse negócio de rei dos judeus. Lembre que na cruz colocaram o que lá? Rei dos judeus. Então os judeus estavam com todas essas histórias aí, e montando para matá-lo. Foi quando Judas se propôs a traí-lo. Mas quando Jesus está aqui no capítulo 12, ele diz assim, olha, deixa eu dizer para você, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu quero desafiar você a parar de ter medo da morte de qualquer coisa que seja. Eu quero convidar você a perder o medo de qualquer coisa que tenha a ver com a morte. Eu não estou dizendo, queridos, que você não fica preocupado se alguém da sua família vai se contaminar com o coronavírus, ou se a empresa do teu pai vai fechar e vocês não vão ter como trabalhar. Essas coisas que nossos governadores irresponsavelmente não estão ligando, né? Você pode ficar tranquilo que deixe Deus controlar, porque não é um governador, não é um prefeito, não é um presidente que tem a sua vida em suas mãos. Creia que quem está no controle é Deus. E que às vezes em nossa vida precisamos morrer. Na verdade,
Jesus diz para os seguidores dele: se você amar demais a sua vida, vai perdê-la. E não somente a vida, quando eu falo de vida aqui, a vida no sentido mais amplo, às vezes você amava demais aquele negócio, às vezes você amava demais aquela atividade, às vezes você amava demais aquela situação que você estava e estava numa zona de conforto e não percebe às vezes que a morte pode ser a melhor das coisas que pode acontecer para trazer um grande reinício. Eu quero convidar você a deixar o seu coração ser cheio disso, porque a morte não é o fim de tudo. Principalmente quando você conhece aquele que é o Senhor da vida e o vencedor da morte. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem neste mundo aborrece sua vida, guarda-la para a vida eterna. É hora de aproveitar esse momento de crise para se conectar com as coisas mais importantes, não com as coisas que são apenas materiais. Elas são importantes, mas não são o mais importante. Há coisas eternas em jogo. A sua vida é eterna. Sua alma é eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso corpo traz marcas da ressurreição. Eu não vou entrar profundamente na história, mas depois você bota no Google ou no seu buscador aí, genes ativados depois da morte. Você sabia que quando você morre, já há pesquisas, já há estudos, que há uma série sem número de genes que param de receber os impulsos do sistema nervoso e param de produzir o RNA que ordena a fabricação das moléculas, das proteínas, o metabolismo, para funcionar o metabolismo, mas que na hora exata da sua morte há genes que são ativados até 12 horas depois da sua morte para tentar cicatrizar, para tentar refazer uma cura do corpo morto. Isso é a ciência que diz, não é blá blá blá, não é mimimi. Coloca no Google lá, pesquisas de universidades sérias. Genes ativados depois da morte. Você vai ver as matérias que tem lá. Uma das pesquisas que eu chequei diz que 12 horas depois da morte, havia genes liberando RNA para a produção de moléculas que iriam trabalhar na cicatrização do fluido do pericárdio, me fugiu o nome agora. Fluido do pericárdio e... esqueci o outro nome, é um termo técnico, tudo bem. Mas estavam tentando cicatrizar aquele coração que tinha parado por uma lesão, né? Estavam querendo cicatrizar e como se dissesse, vou deixar o corpo pronto para se houver um estalo aí, houver alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que aconteça, o corpo esteja pronto para voltar à vida. Isso foi chamado de gene da ressurreição. Miocárdio, lembrei o nome. É o fluido pericardial e o miocárdio, tá? Que estava sendo restaurado 12 horas depois da morte. A maioria dos genes já desligados, sem produzir mais nada. E genes sendo ativados para tentar trazer o corpo de volta à vida. Isso é marca de ressurreição dentro do nosso corpo, amém? Jesus diz, eu sou a ressurreição. Mas para que haja ressurreição, tem que haver morte. Por isso ele conclui aqui, quem ama a sua vida vai perdê-la, quem aborrece a sua vida guarda para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E Jesus se perturbou naquele momento, dizendo, a minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas eu vim para isto, para essa hora. Então ele ora, Pai, glorifica o teu nome. Eu quero sugerir para você, que está com a alma perturbada nessa hora, e isso é natural, isso acontece realmente, de nós como seres humanos ficarmos perturbados com o amanhã, você se perturbar e não ficar maldizendo ou desesperado, mas na sua perturbação, entender que há um propósito, um plano perfeito de Deus em tudo, e em vez de ficar desesperado, dizendo, Deus me livra dessa hora, faça como Jesus fez no Getsemane. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Diga isso aí. Pai, glorifica o teu nome na minha vida, nesse momento difícil. Queridos, a ressurreição, que se tornou uma fé básica do cristianismo, ela estava nas fórmulas mais iniciais de declaração de fé dos cristãos. Veja comigo de maneira bem rápida, Romanos capítulo 10, versículo 9.
Paulo está falando aqui aos romanos e escrevendo uma coisa extraordinária de como você se conectar, se entregar à fé cristã. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você não crê na ressurreição, a fórmula que a igreja cristã tinha como básica está incompleta. Crer em Jesus, mas não acreditar que ele venceu a morte, condena você à morte. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O interessante é que muita gente pega esse texto para dizer assim: Jesus não ressuscitou, Jesus foi ressuscitado. Jesus não ressuscitou por si mesmo, Jesus foi ressuscitado por Deus, Pai. Mas quando Jesus diz no texto que eu acabei de ler para vocês, eu sou a ressurreição, não faz diferença nenhuma mais a semântica, não faz diferença nenhuma mais se ele ressuscitou ou se ele foi ressuscitado, porque ele mesmo é a ressurreição de Deus. E Paulo, apóstolo, que aprendeu direto com Jesus, não andou com o grupo dos 12, mas aprendeu direto com Jesus, vai escrever uma das fórmulas mais básicas, mais antigas da fé cristã. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, a partir do versículo 1, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, a boa notícia, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Recebestes como? Confessando a Jesus como Senhor e no coração crendo que Deus ressuscitou dentre os? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que recebi de quem? De Jesus. Ele aprendeu diretamente de Jesus. Aí olha a fórmula básica da fé cristã, que serviu depois para a construção do credo apostólico. Diz assim: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja espalhada por todo o mundo, e por isso católica, não católica apostólica romana, mas Igreja Católica no sentido de espalhada, de universal, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? E veja que o credo termina com o quê? Ressurreição. Na ressurreição da carne. Aqui está o embrião do credo apostólico. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Pedro, e foi visto pelos 12. Aí tem gente que fala, não, está errado, porque Judas não morreu. Gente, os 12 era o nome do grupo. Eles eram chamados como os 12. Morreu um, se suicidou o Judas, mas o nome do grupo era os 12. É como o Soso que a gente tem aqui na igreja. Pode ter morrido um bocado, mas o nome do grupo ainda é Soso. Entendeu? Então, assim, não tem... as pessoas ficam tentando pegar... Gente, vamos parar de meninice. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e a maior parte deles ainda está vivo. Aí tem gente que diz assim, mas vem cá, por que ele não falou aqui que ele foi visto por Maria Madalena primeiro? Porque ele disse que ele foi visto pelo Pedro, e depois pelos 12, e depois pelos 500, e a mulher lá que foi lá e viu ele lá, Maria. Testemunho de mulher não valia, irmãos, por isso que ele não cita. Uma mulher não podia depor em julgamento nenhum, porque ela não tinha validade o depoimento dela. Então ele não ia citar um depoimento que não vale nada. Você está entendendo? Porque naquela época não valia mesmo, a palavra da mulher não valia nada, infelizmente. Para Deus não, Deus fez questão de se mostrar a ressurreição. Jesus apareceu primeiro para uma mulher, mas para o homem, para aqueles que estavam ouvindo, eles diziam, depoimento de mulher, isso é história de mulher, né?
E não somente isso, ele foi apareceu depois para o seu irmão Tiago, depois a todos, apareceu também a mim como um abortivo. Paulo aprendeu diretamente dele. Agora escute, ele diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aqui está um dos segredos da ressurreição. Qual é o segredo? Ela te dá a possibilidade de uma vida nova. Paulo tinha uma vida de perseguidor, de blasfemador, de alguém que perseguia os cristãos para matá-los, mas Deus deu a ele uma chance de uma vida nova, e isso é o poder da ressurreição. Você está precisando de uma segunda chance na vida? Será que você está precisando? Se tiver, é o poder da ressurreição que está sendo trazido. Agora veja, ora, versículo 12, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vocês, que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Não existe fé cristã sem a crença firme no coração de que Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem no pecado, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que morreram ou dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ouça essa palavra, porque nessa vida aqui, você vai enfrentar coisas difíceis, coisas que às vezes inclusive vão chocar a sua fé, vão desafiar a sua fé, vão colocar você às vezes até querendo arengar com Deus, brigar com Deus. Mas o que eu quero convidar você a acreditar é que nesta vida aqui, o poder da ressurreição está presente em você. E se não der certo alguma coisa nessa vida, com o poder da ressurreição, você terá uma outra vida em Cristo garantida. Entenda que nós precisamos saber que esse poder está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que ele nos permite recomeçar. Assim como a semente, agora pense a semente. A semente é lançada no chão e é enterrada no chão, sepultada. Ela morre primeiro, ninguém consegue explicar isso direito ainda lá na ciência. Ela morre, não se consegue produzir esse laboratório. A semente morre primeiro e depois ela brota, que pode ser uma flor, pode ser uma árvore, pode ser aquilo que Deus designou, mas ela brota. E Paulo está explicando isso, mas sabe de como é que ele está explicando? Ele está explicando da maneira como ele aprendeu com Jesus. Paulo ouviu, talvez, Jesus dizendo a mesma coisa que disse em João 12. Versículo 31, eu não estou lendo o texto todo, queridos, eu convido você a ler depois 1 Coríntios 15 inteira, tá? Mas por causa do tempo, para ser bem objetivo. Versículo 31, Jesus diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem a entrega, quem aborrece sua vida, está guardando para a vida eterna. Paulo diz assim: eu protesto que cada dia eu morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem eu combati em Éfeso contra as bestas, contra as feras, do que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E eu quero que você entenda que isso é a filosofia que está por trás do Carpe diem, viva a vida hoje intensamente. Talvez a vida termine hoje. Carpe diem no sentido distorcido, não no sentido original da poesia, que é muito bonita e que inclusive fala de colheita, de aproveitar o dia da colheita depois de ter trabalhado duro para plantar e fazer a colheita chegar. Você está entendendo isso? Só para não entender que eu estou xingando, desprezando a expressão carpe diem, eu desprezo é tirá-la do contexto e dizer assim: a vida é curta, faça o que quiser. Cada um pode fazer o que quiser da sua vida, mas na minha vida eu desprezo esse conceito. Sabe por quê? Porque isso é desprezar que há uma outra vida além dessa. Uma outra vida nos esperando. E aí o versículo 35 vai dizer uma coisa: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que é isso aqui? Exatamente a mesma ideia, talvez com palavras diferentes do que Jesus disse. A semente, se não morrer, fica só. Mas se ela morrer, produz muito? Insensato! O que tu semeias
não é vivificado. Semear tem a ver com semente. Não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. É a mesma conexão com aquele pensamento de Jesus. Você entende isso, irmão? Amém? Você consegue perceber isso? Paulo está reproduzindo exatamente aquela fala de Jesus lá. Se a semente não morrer, ela não vai dar fruto. Mas se ela fica sozinha, mas se ela morre, ela dá muito fruto. Jesus sabia que ia morrer e estava disposto a morrer para dar muito fruto. Porque Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E Paulo vai continuar dizendo e vai explicar ponto por ponto. Versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Olha o conceito de Jesus de novo. Está na hora do Filho do Homem ser glorificado, mas para ser glorificado precisa primeiro morrer. Uma vez que morra, haverá glorificação. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Sabe por quê? Porque o primeiro homem, Adão, diz Paulo aqui no versículo 45, foi feito alma vivente. Ele recebeu vida. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. Ele doa vida. O primeiro apenas recebe, o segundo doa. Nós somos chamados para seguir a Cristo, entendendo que a nossa vida aqui é frágil. E para terminar esse texto, ele diz assim, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, eu estou contando um segredo de Deus para vocês. Na verdade, nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e todos nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que também é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que estava escrita, e eu quero que você entenda perfeitamente essa palavra. Tragada foi a morte na vitória. Diga comigo bem forte isso. Tragada foi a morte na vitória. E Paulo pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Quem conhece o poder da ressurreição não tem medo de nada. Pode sentir algum medo batendo a porta do coração, batendo a porta da mente, mas com a mente traduzida, com a mente limpa, na verdade, com a mente transformada pelo Evangelho de Cristo, não se apavora e não se entrega. Talvez você esteja vivendo dias de morte de sonhos, dia de morte de expectativas, dia de morte de projetos, dia de morte de relacionamento, dia de morte até antecipada. Você nem morreu, mas já está se sentindo como um morto que está amarrado, preso como Lázaro ali, dentro do túmulo. Mas eu quero dizer para você, não vai apenas vir um poder de ressurreição de algum lugar sobre a sua vida, mas por causa dessa palavra, eu e você podemos entender, Ele é a própria ressurreição, Ele é a própria vida, e quando você com a boca o confessa, e com o coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você experimenta dessa ressurreição, você experimenta dessa vida, e o seu trabalho, a sua vida, como ele diz, não é vã, não se torna vã. Você quer viver essa palavra? Então desapegue. Sabe? Desapegue de estar com a sua vida em suas mãos. O ser humano tem a ilusão do controle. Ele adora a ilusão do controle. De controlar os outros, de controlar a si mesmo, de controlar as circunstâncias de sua vida. Sai dessa leseira, meu irmão. Sai dessa besteira. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem ama Jesus, que é a vida de Deus, vai receber essa vida poderosa, eterna, cheia de ressurreição. Vamos cantar e vamos encerrar essa palavra
enquanto você medita nela. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O texto bíblico diz assim: eu vou contar um segredo para você. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Ouça o som. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
profetizo sobre a tua vida agora o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Se com a boca confessares Jesus, o Senhor, e com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tudo que você está passando hoje é passageiro, mas Ele é para sempre. Para sempre a vida eterna. Para sempre o amor de Deus sobre nós. Eu abençoo tua vida agora com a shalom de Deus. Receba essa palavra. Quando vier a dificuldade, quando vier o medo, quando vier o Covid, quando vier qualquer coisa a mais, diga apenas assim: isso não é para sempre, mas Jesus é para sempre na minha vida. Ele é vitorioso para sempre. Ninguém pode me separar do seu amor. Eu abençoo a tua vida e a tua família agora com esta bênção. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Para sempre exaltar